Maverick está trabalhando como piloto de testes em uma base aérea, mas sua abordagem ousada e sua resistência a seguir as regras tradicionais ainda são marcas registradas. Em um momento, ele está pilotando um avião experimental, superando os limites de velocidade, quando um almirante o chama para uma reunião. O almirante lhe diz que, apesar de seu talento, ele precisa parar com as manobras arriscadas e começar a se comportar de maneira mais convencional, subindo de posto e ajudando com a formação de novos pilotos. Porém, Maverick não aceita essa imposição, e em vez de seguir o caminho de um instrutor mais sério e comedido, ele escolhe continuar desafiando a autoridade. Quando um jato de combate é solicitado para um voo de treinamento, Maverick ignora a ordem de não ultrapassar a velocidade máxima e faz uma manobra arriscada, demonstrando sua habilidade incomparável. Mas também sua rebeldia. Esse ato de desobediência não passa despercebido e chama a atenção dos superiores, gerando frustração entre os oficiais. O almirante, embora saiba da competência de Maverick, começa a ficar impaciente com essa postura que põe a segurança em risco. Ele insiste que Maverick se submeta ao sistema e passe a ser mais disciplinado. No entanto, Maverick, ainda com o espírito de aviador e sem se preocupar com as consequências, desafia abertamente a hierarquia, demonstrando que, para ele, a velocidade, a liberdade de voar e as manobras arrojadas são mais importantes do que qualquer cargo ou protocolo. Esse comportamento coloca sua carreira em risco, mas também mostra que Maverick nunca foi do tipo a seguir regras sem questionar. Maverick é chamado para comandar um treinamento especial para uma missão extremamente perigosa, envolvendo um alvo com instalações militares fortemente defendidas. A missão exige que um grupo de pilotos consiga realizar uma manobra aérea quase impossível, exigindo precisão milimétrica. O objetivo é que eles se aproximem de uma instalação a baixa altitude, evitem radar e depois ataquem com precisão, tudo em tempo recorde. Ao chegar a Top Gun, Maverick se encontra com os novos recrutas, um time de elite que inclui Rooster, filho de seu antigo amigo Goose, e outros pilotos promissores. Maverick logo percebe que, entre os jovens, o respeito por ele é misturado com receio e desconfiança, especialmente por parte de Rooster, que o culpa, inconscientemente, pela morte de seu pai. Maverick, então, começa a ensinar aos pilotos não só a técnica necessária para a missão, mas também a importância de confiar na intuição e no trabalho em equipe. Ele não segue o método tradicional de ensino, preferindo algo mais prático e improvisado, o que irrita alguns superiores. Ele se mostra exigente e testa os limites dos pilotos, forçando-os a enfrentar seus medos e ultrapassar suas próprias capacidades. Isso gera tensões, especialmente com Rooster, que ainda tem dificuldades em confiar plenamente em Maverick. Durante o treinamento, Maverick também enfrenta a resistência de alguns pilotos, que são mais focados em seguir os procedimentos do que em desafiar os limites. Ele, porém, insiste que a missão só será bem-sucedida se eles forem capazes de voar como uma equipe, adaptando-se a circunstâncias imprevisíveis e tomando decisões rápidas no campo de batalha. Com o tempo, Maverick vai ganhando o respeito de seus pilotos, mas Rooster continua a resistir à ideia de confiar plenamente nele, devido à dor do passado. No entanto, Maverick não desiste e continua desafiando seus pilotos a se superarem, sabendo que a missão exigirá mais do que apenas habilidade técnica. Será preciso coragem e determinação para enfrentar o perigo. Maverick chega a Top Gun, mas a situação é bem diferente da última vez que ele esteve lá. Agora ele não é mais o piloto arrogante e destemido que costumava ser. Em vez disso, ele é chamado para treinar uma nova geração de pilotos para uma missão quase suicida. Ele é recebido com ceticismo por muitos dos instrutores e pela tripulação de oficiais, que o veem como alguém que já deveria ter sido aposentado ou removido da frente de combate. Os recrutas, por outro lado, conhecem sua fama, mas não sabem o que esperar de um instrutor com tanta história. Ao entrar na sala de briefing, Maverick sente a tensão no ar. Ele logo percebe que seu estilo de ensino não é bem-vindo ali, pois os novos instrutores e oficiais acreditam que ele deveria seguir o modelo tradicional, focado em seguir procedimentos rígidos e treinos metódicos. Mas Maverick não tem paciência para isso e começa a preparar os pilotos de maneira bem diferente, colocando-os em situações desafiadoras desde o começo. Ele se importa mais com a prática do que com a teoria e aposta que o instinto e a habilidade de improvisação serão o que salvará seus alunos no campo de batalha real. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com as questões pessoais. Rooster, o filho de Goose, que agora é um dos recrutas, mantém uma atitude distante e até hostil. Rooster culpa Maverick pela morte de seu pai, embora não seja totalmente claro por que ele tem esse rancor. A tensão entre os dois é palpável, e Maverick percebe que vai ter que lidar com o passado se quiser ganhar a confiança de Rooster e da equipe.
Apesar das dificuldades, Maverick consegue engajar os pilotos, especialmente quando começa a fazer treinamentos de voo extremamente exigentes, desafiando seus limites e forçando-os a tomar decisões rápidas. Ele testa a habilidade de cada piloto ao máximo, forçando-os a adaptar estratégias e confiar mais uns nos outros. A sua abordagem começa a dar resultados, mas a sombra da morte de Goose paira sobre o relacionamento com Rooster, criando ainda mais dificuldades. Ao longo dos dias, Maverick vai se tornando mais do que apenas um instrutor. Ele começa a se reconectar com a verdadeira essência do que significa ser um piloto e a necessidade de confiar não apenas em suas habilidades, mas na equipe ao seu redor. Apesar de ser uma experiência difícil e desgastante para todos, Maverick sabe que a missão que eles terão que enfrentar é ainda mais desafiadora, e prepara seus pilotos para isso, enfrentando seus próprios demônios e lidando com o peso do passado. Maverick e Rooster se encontram em um momento tenso logo após Maverick assumir o comando do treinamento. Rooster é um dos pilotos da nova geração, e desde o início, a relação entre eles é fria e marcada pela desconfiança. Ao saber que Rooster seria um dos recrutas que ele teria que treinar, Maverick já percebe que o clima será difícil, principalmente porque o jovem piloto tem um ressentimento profundo em relação a ele. O motivo do rancor de Rooster é claro. Ele culpa Maverick pela morte de seu pai, Goose, durante o treinamento em Top Gun décadas atrás. Rooster acredita que Maverick foi responsável pela tragédia, embora isso não seja exatamente verdade, já que a morte de Goose foi um acidente durante uma manobra. Mas Rooster, ainda muito jovem na época, não entende completamente os detalhes e a culpa recai sobre Maverick, que por sua vez carrega o peso de não ter conseguido salvar o amigo. Durante o treinamento, o conflito se torna cada vez mais evidente. Rooster demonstra seu descontentamento em várias situações, especialmente quando Maverick o desafia a ir além de suas limitações e a confiar no seu instinto. Rooster, que tem uma atitude mais cautelosa, resiste às abordagens de Maverick, mantendo a distância emocional e se mostrando um pouco mais frio e fechado. Ele se recusa a ver Maverick como um mentor, rejeitando sua autoridade e muitas vezes demonstrando desprezo pelas lições de voo arriscadas que Maverick tenta ensinar. O ponto de ruptura acontece durante uma simulação de voo. Maverick dá a Rooster uma missão impossível, forçando-o a voar a uma velocidade e altitude extremas. Rooster quase falha, mas acaba superando seus medos e completando a missão com sucesso, mesmo relutante. Durante essa missão, há um momento de tensão entre eles no ar, mas também um vislumbre da habilidade e do potencial de Rooster, que por mais que se recuse a admitir, começa a perceber que Maverick tem algo a ensinar. Depois de vários conflitos e tentativas de Rooster se afastar, Maverick decide confrontá-lo diretamente. Em um momento a sós, ele fala sobre o que aconteceu no passado, explicando que ele fez o que pôde para salvar Goose, mas que, infelizmente, não conseguiu. Rooster, tocado pela sinceridade de Maverick, finalmente começa a compreender a situação e a baixar a guarda. Eles não chegam a uma reconciliação imediata, mas esse é o começo de uma mudança na relação deles. Ao longo da trama, Rooster começa a confiar mais em Maverick, e isso reflete não só na sua habilidade de pilotar, mas também na maneira como ele começa a ver Maverick como uma figura de liderança, e não apenas como o homem que ele culpava pela morte de seu pai. No final, Maverick e Rooster encontram um entendimento, mas é claro que o processo de cura é longo e complexo, marcado por uma mistura de respeito e reconciliação. Maverick e os pilotos da Top Gun estão prestes a enfrentar a missão mais arriscada de suas carreiras, uma operação de ataque contra uma instalação militar inimiga fortemente protegida. Para isso, eles precisam passar por um treinamento final, onde cada detalhe será crucial. As manobras exigem extrema precisão e coragem, e qualquer erro pode resultar em falha ou, pior, em mortes. Maverick, ainda com a responsabilidade de comandar a missão, começa a colocar os pilotos em situações cada vez mais desafiadoras, testando suas habilidades e a confiança que eles têm uns nos outros. Durante essa fase, ele se aproxima mais dos seus pilotos, especialmente de Rooster, que após a reconciliação começa a confiar mais em Maverick, embora ainda tenha seus receios. Os preparativos para o voo final envolvem várias simulações de combate, onde Maverick e os pilotos devem voar a altitudes baixas, evitar radares inimigos e realizar ataques aéreos de alta precisão. Eles têm que fazer isso em tempo recorde, com uma janela de ação extremamente curta. Maverick é implacável com os treinos, exigindo mais de seus pilotos a cada tentativa. Em uma das simulações, ele coloca Rooster em uma situação de risco, onde o jovem piloto quase falha, mas Maverick intervém a tempo, demonstrando que ainda pode confiar na habilidade de Rooster. A tensão entre os pilotos também aumenta, pois eles sabem que a missão real será muito mais difícil do que qualquer simulação.
Eles são avisados de que vão enfrentar aviões inimigos e um sistema de defesa que será implacável. O treinamento se intensifica, e a confiança de Maverick nas suas habilidades e nas dos outros pilotos cresce, mas ele sabe que a missão exigirá algo além do que eles já treinaram. A sobrevivência dependerá da capacidade deles de pensar rapidamente e de seguir o plano sem hesitação. Antes do voo final, Maverick dá um último briefing, com uma abordagem mais pessoal, falando sobre a importância de confiar no trabalho em equipe e nas habilidades de cada um. Ele se concentra especialmente em Rooster, encorajando-o a superar o medo e a fazer o que for necessário para garantir a vitória. Ele reforça a ideia de que, apesar das dificuldades, eles são a melhor equipe de pilotos e que o sucesso da missão depende de todos, não só de um indivíduo. A missão começa com os pilotos de Maverick se preparando para entrar em ação. Após semanas de treinamento intensivo, chega o momento de enfrentar o verdadeiro desafio: atacar uma instalação inimiga fortemente protegida, localizada em um terreno montanhoso, com sistemas de defesa antiaérea e caças inimigos prontos para interceptá-los. Maverick lidera a equipe e a missão é dividida em 2 grupos. Um vai realizar o ataque aéreo direto à instalação, enquanto o outro vai se concentrar em distrair os caças inimigos. Os pilotos decolam da base e a tensão é imediata. O plano é claro, mas os riscos são altíssimos. A equipe precisa voar a altitudes baixas para evitar os radares e fazer o ataque com precisão, sem alertar as defesas inimigas. A operação exige que cada piloto siga o plano à risca e execute a manobra aérea com extrema velocidade e exatidão. Eles precisam atacar rapidamente e desaparecer antes que a defesa do inimigo consiga reagir. Enquanto a equipe se aproxima da instalação, os caças inimigos começam a se posicionar no ar e o ritmo do voo se intensifica. Maverick e seus pilotos precisam tomar decisões rápidas. Durante esse processo, há momentos de pura adrenalina, com os pilotos enfrentando os sistemas de defesa, desviando de mísseis e passando por manobras de combate aéreo que exigem total confiança no treinamento que tiveram. Em um momento crucial, Rooster, que já havia se mostrado hesitante antes, se vê em uma situação de risco. Ele e Maverick se tornam alvos dos caças inimigos, mas, em vez de hesitar, Rooster finalmente se lembra das lições de Maverick e supera seu medo. Ele executa uma manobra ousada e consegue escapar de uma morte quase certa, mostrando que finalmente confia em suas habilidades e no comando de Maverick. A missão avança, mas a defesa inimiga é implacável. A equipe sofre perdas, com alguns pilotos sendo abatidos durante o ataque. O voo se torna uma luta pela sobrevivência, enquanto Maverick, em um ato de coragem, volta atrás para ajudar Rooster, que está em apuros. Maverick, desobedecendo a uma ordem de retirada, se arrisca para salvar o piloto, colocando a missão em risco. No entanto, ele consegue resgatar Rooster e trazê-lo de volta para a missão. Os caças inimigos continuam a atacar, e a equipe tem que lutar para completar o objetivo. O ataque à instalação é bem sucedido, mas o custo é alto. Maverick finalmente consegue completar sua missão, mas a batalha ainda não acabou. A adrenalina está no auge, e cada segundo é uma questão de vida ou morte enquanto a missão se desenrola, com os pilotos enfrentando seus maiores desafios no ar. O combate aéreo começa assim que os pilotos entram no território inimigo, logo após a missão ser lançada. A tensão aumenta quando os caças inimigos aparecem no radar e começam a se aproximar rapidamente. A equipe de Maverick se encontra em uma posição vulnerável, já que eles têm que voar a uma altitude baixa para evitar os radares, mas isso os coloca em uma linha direta de fogo. Os caças inimigos começam a se aproximar, e o céu vira um campo de batalha. Maverick e seus pilotos começam a executar manobras evasivas para escapar dos ataques inimigos. Mas a situação é crítica. O primeiro piloto da equipe é abatido, o que coloca ainda mais pressão sobre os sobreviventes. Rooster, que já demonstrou alguma hesitação durante o treinamento, agora precisa superar seus medos e se concentrar totalmente na missão. Ele começa a se engajar nos caças inimigos, mas a cada movimento, os inimigos respondem com força, forçando os pilotos a se esquivarem com precisão. Em um momento de alta tensão, Maverick, percebendo que a situação está se agravando e que a missão está em risco, decide voltar para ajudar sua equipe. Ele vê Rooster em perigo, sendo perseguido por um caça inimigo, e decide arriscar sua própria vida para resgatá-lo. Maverick, num ato de pura audácia, se aproxima do inimigo, enfrentando um perigo extremo. Ele desvia por milagre de um ataque iminente e consegue salvar Rooster, derrubando o caça inimigo com uma manobra rápida e precisa. A luta no céu continua. Maverick e Rooster estão agora no centro de uma intensa troca de tiros, com caças inimigos surgindo de todos os lados.
A vantagem dos pilotos da Top Gun é sua habilidade de se adaptar rapidamente ao combate, executando manobras imprevisíveis, mas, a cada momento, mais pilotos da equipe de Maverick são abatidos. O cenário se torna cada vez mais desesperador, mas Maverick mantém sua calma e liderança, orientando seus pilotos a continuar lutando. A situação se torna ainda mais crítica quando Maverick, com seu avião danificado, é perseguido por um caça inimigo. Rooster, vendo o mentor em perigo, decide fazer o impensável. Ele volta para ajudar Maverick, enfrentando o caça-inimigo sozinho. Com coragem e destreza, Rooster consegue se posicionar atrás do inimigo e dispara, derrubando o avião inimigo que estava ameaçando Maverick. Apesar de sofrer perdas, a equipe consegue finalmente completar a missão com sucesso, mas o combate aéreo é brutal e deixa seus rastros, com alguns pilotos perdendo a vida e outros com aviões danificados. Maverick, Rooster e os sobreviventes conseguem escapar por pouco, saindo do campo de batalha com um misto de alívio e luto, cientes de que o combate aéreo foi mais difícil e arriscado do que qualquer um imaginava. Após o combate aéreo, a missão está longe de ser concluída. Embora Maverick, Rooster e o resto da equipe tenham conseguido sobreviver ao ataque aéreo e destruído a instalação inimiga, o maior desafio ainda está por vir. O resgate de pilotos que foram derrubados e estão em território hostil. A equipe precisa realizar um resgate no solo, já que alguns dos pilotos da missão foram abatidos e caíram em uma área remota, dominada pelo inimigo. A situação é crítica, e para completar a missão, Maverick e Rooster têm que garantir que os sobreviventes possam ser resgatados sem serem capturados ou mortos. Maverick, sempre decidido a não deixar ninguém para trás, decide ir pessoalmente para coordenar o resgate. A equipe realiza uma operação de resgate sob intensa pressão. Maverick e Rooster são designados para liderar a busca, já que ambos estão familiarizados com o terreno e a situação. Eles se infiltram na área inimiga, tentando localizar os pilotos abatidos enquanto evitam os soldados inimigos que patrulham a região. A tensão aumenta à medida que o tempo passa, e qualquer movimento errado pode significar a morte para os pilotos resgatados e para eles mesmos. Enquanto isso, as forças inimigas começam a cercar a área onde os pilotos estão. Maverick e Rooster, com a ajuda de outros membros da equipe que conseguiram se manter no ar, realizam manobras arriscadas para distrair os inimigos e criar uma janela de fuga para os pilotos resgatados. Durante esse resgate, há momentos de puro suspense, com tiros disparados de ambos os lados e uma constante sensação de que o perigo está a um passo de ser fatal. Rooster se destaca ao agir rapidamente quando um dos pilotos abatidos, que está ferido, é encontrado em uma área particularmente vulnerável. Ele lidera o resgate, garantindo que o piloto seja levado para um local seguro, enquanto Maverick distrai os inimigos com manobras aéreas ousadas. O trabalho em equipe é essencial, pois cada movimento precisa ser perfeito para evitar mais baixas. Após conseguir resgatar todos os pilotos e garantir que eles estejam em segurança, Maverick e Rooster se preparam para a retirada. Eles enfrentam mais confrontos com a força inimiga, mas, com a ajuda dos outros pilotos, conseguem abrir uma rota de fuga aérea. A tensão chega ao auge quando eles são quase capturados por forças inimigas, mas, com habilidade e coragem, os pilotos conseguem escapar por pouco. A operação de resgates é concluída com sucesso, mas não sem custo. Os pilotos resgatados são levados para a segurança, mas a missão não é isenta de perdas. No entanto, Maverick e sua equipe demonstram uma coragem impressionante, provando que não há limites para o que estão dispostos a fazer para garantir a sobrevivência e completar a missão. Rooster enfrenta seu maior desafio durante a missão, quando precisa superar o medo e a hesitação que o acompanharam desde o início do treinamento. Tudo começa a se intensificar durante o combate aéreo. Ele e Maverick estão no meio de uma batalha brutal contra caças inimigos, e a pressão é imensa. Rooster, embora habilidoso, ainda carrega o peso da morte de seu pai, Gus, e a culpa que ele sente por achar que Maverick teve alguma responsabilidade nesse acidente. Isso o torna mais cauteloso e inseguro em várias situações, hesitando quando deveria agir com mais confiança. No entanto, no meio do combate, quando Maverick se coloca em risco para salvar Rooster, a situação se torna uma virada crucial para o jovem piloto. Maverick é perseguido por um caça inimigo, e ao invés de deixar Maverick para trás, Rooster decide que não pode mais agir com medo. Ele lembra das lições que Maverick lhe ensinou sobre confiar no instinto e não deixar o passado dominar suas decisões. Rooster decide enfrentar o inimigo de frente. Ele segue Maverick de perto, sem hesitar, e usa sua habilidade para entrar em uma posição favorável, pegando o caça inimigo desprevenido. Rooster, então, executa uma manobra audaciosa derrubando o caça inimigo que estava ameaçando Maverick.
Esse momento é crucial para ele porque, ao superar o medo e confiar em sua habilidade, Rooster se torna não apenas um piloto mais confiante, mas também reconcilia seu relacionamento com Maverick, deixando para trás o rancor do passado. A operação de resgates é concluída com sucesso, mas não sem custo. Os pilotos resgatados são levados para a segurança, mas a missão não é isenta de perdas. No entanto, Maverick e sua equipe demonstram uma coragem impressionante, provando que não há limites para o que estão dispostos a fazer para garantir a sobrevivência e completar a missão. Rooster enfrenta seu maior desafio durante a missão, quando precisa superar o medo e a hesitação que o acompanharam desde o início do treinamento. Tudo começa a se intensificar durante o combate aéreo. Ele e Maverick estão no meio de uma batalha brutal contra caças inimigos, e a pressão é imensa. Rooster, embora habilidoso, ainda carrega o peso da morte de seu pai, Goose, e a culpa que ele sente por achar que Maverick teve alguma responsabilidade nesse acidente. Isso o torna mais cauteloso e inseguro em várias situações, hesitando quando deveria agir com mais confiança. No entanto, no meio do combate, quando Maverick se coloca em risco para salvar Rooster, a situação se torna uma virada crucial para o jovem piloto. Maverick é perseguido por um caça inimigo, e ao invés de deixar Maverick para trás, Rooster decide que não pode mais agir com medo. Ele lembra das lições que Maverick lhe ensinou, sobre confiar no instinto e não deixar o passado dominar suas decisões. Rooster decide enfrentar o inimigo de frente. Ele segue Maverick de perto, sem hesitar, e usa sua habilidade para entrar em uma posição favorável, pegando o caça inimigo desprevenido. Rooster, então, executa uma manobra audaciosa derrubando o caça inimigo que estava ameaçando Maverick. Esse momento é crucial para ele porque, ao superar o medo e confiar em sua habilidade, Rooster se torna não apenas um piloto mais confiante, mas também reconcilia seu relacionamento com Maverick, deixando para trás o rancor do passado.